Jayon Davis killed Plummer during a street fight. Em 14 de março de 2024, Tamara Plummer, uma mãe grávida de 4 filhos, se envolveu em uma briga de rua, com a qual não tinha nada a ver e tentou ditar as regras. Infelizmente para ela, ela aprendeu da maneira mais difícil, pois a briga terminou de um jeito que ninguém esperava. Isso é o que acontece quando Karens mexem com cartéis e gangues. 25-year-old Tyosha Mitchell was the highest-ranking woman in the Madstone Bloods. They also say that she was trying to get out just hours before she was killed. Em 6 de maio de 2023, Tyosha Mitchell, a mulher de mais alto escalão na gangue Madstone Bloods de Norfolk, aprendeu da maneira mais difícil que ser um membro de topo da gangue trazia graves consequências. Era cedo naquele dia, quando um corredor fez uma descoberta horrível na Old Williamsburg Road, no condado de York, Virgínia. O corpo de Tyosha estava caído ao lado da estrada, crivado de balas. Investigadores encontraram 14 cápsulas de balas nas proximidades, o que era a prova do fim violento que ela teve. Este não foi um assassinato aleatório, foi um ataque planejado. Apenas algumas horas antes, Tyosha havia passado por um ritual de gangue conhecido como Beat Out, o que se traduz como surra, onde membros da gangue a atacaram para marcar sua saída oficial. Mas a gangue não tinha terminado com ela. Sair não era o suficiente. Eles queriam ter certeza de que ela nunca falaria, nunca voltaria e nunca os trairia. They left shortly thereafter, came back, and that's when she left with them. Após o primeiro ataque, Tyosha voltou para seu apartamento em Richmond, machucada, mas viva. Ela ligou para um homem em quem confiava, pedindo ajuda. Ele foi até lá, mas o tempo juntos foi curto. Por volta das 2h30 da manhã, um grupo de membros da gangue invadiu seu apartamento. 2 homens e 3 mulheres entraram, um deles armado com uma pistola. Desta vez, o ataque não foi apenas sobre negócios da gangue. Registros do tribunal mostram que o ciúme desempenhou um papel, já que uma das mulheres pensava que Tyosha estava envolvida com seu parceiro romântico. Como Tyosha era a mulher de mais alto escalão na gangue Madstone Bloods de Norfolk, ela era conhecida por ter uma atitude ruim e se comportava como se fosse dona de todos. A gangue a tinha deixado escapar impune da maioria de seus desrespeitos por causa de seu alto escalão, mas agora que ela estava oficialmente fora da gangue, não havia mais proteção para ela. Então, esta era a oportunidade perfeita para aqueles que tinham rixa com ela irem atrás dela. E foi exatamente isso que aconteceu. O homem com Tyosha entrou em pânico. Temendo por sua vida, ele pulou de uma janela e correu. Quando ele voltou, Tyosha tinha sumido. Testemunhas disseram que ela foi arrastada para fora do apartamento e forçada a entrar em um Hyundai Sonata preto. Ela estava sendo levada para a morte. Investigadores mais tarde montaram o quebra-cabeça do que aconteceu a seguir. A gangue levou Tyosha de Richmond para o condado de York. Registros telefônicos e câmeras de vigilância seguiram cada movimento deles. Por volta das 3h47 da manhã, tiros foram ouvidos ao longo da Old Williamsburg Road. A essa altura, Tyosha já estava morta, baleada várias vezes e deixada na beira da estrada como lixo. A polícia trabalhou rápido para rastrear os suspeitos. O Hyundai Sonata foi visto na manhã seguinte em Norfolk. Dentro do carro, os policiais encontraram 3 mulheres, incluindo 2 das suspeitas, Jemica Danielle Langley e a Acacia Jackson. O carro também continha vários celulares, uma máscara preta e uma bala que correspondia às cápsulas encontradas na cena do crime. A Ken DeLange Lee Jackson, Hezekiah A.K. Carney e Jaquan Jones, todos sendo membros da gangue, foram presos e acusados de homicídio de 2º grau e conspiração. Tyosha pensou que poderia deixar para trás a violência e o perigo da gangue, mas seu passado a alcançou. A gangue viu isso como uma oportunidade de se vingar dela por seus anos como uma líder desrespeitosa. Agora, as pessoas acusadas de matá-la estão atrás das grades, esperando pelo seu dia no tribunal. Jayon Davis killed Plummer during a street fight. Em 14 de março de 2024, Tamara Plummer decidiu ajudar sua filha, que estava envolvida em uma briga de rua em South Memphis com uma arma. Mal sabia ela que sua decisão terminaria em uma tragédia que custou sua vida. Tudo começou como uma discussão entre crianças na vizinhança, mas logo os adultos se envolveram também. Infelizmente, os adultos que intervieram não eram maduros e lidaram com a situação da pior maneira possível. Em vez de resolver qual era o problema, Tamara Plummer entrou na situação para piorá-la muito. Em um vídeo que circula e captura o incidente,
podemos ver Tamara com uma camisa verde, circulando as garotas que brigavam. Ela parecia estar incentivando-as a brigar mais. Como a incrível mãe de 4 filhos, todos os seus filhos estavam envolvidos na briga e as pessoas também torciam para que continuassem brigando. Era como se todo o bairro estivesse assistindo e gostando da briga. Em certo momento, uma das garotas parecia estar ganhando de uma das filhas de Tamara, e é aí que vemos Tamara agarrar a garota pelos cabelos e puxá-la para dar vantagem à filha. Então vemos Tamara sacar uma pistola do cós da calça e se envolver irresponsavelmente. Na filmagem, Tamara podia ser vista puxando o cabelo da garota enquanto segurava a arma na mão. As coisas poderiam ter ficado complicadas neste ponto, já que ela poderia ter atirado acidentalmente nas garotas no processo, mas felizmente isso não aconteceu. Tamara não tinha terminado de ser imprudente. Enquanto ainda agia de forma turbulenta e irresponsável, ela apontou a arma para cima e disparou um tiro. Enquanto tudo isso acontecia, 2 homens podiam ser vistos se aproximando pela direita. Um estava segurando uma pistola e o outro veio com uma espada. Um desses homens seria mais tarde identificado como Jeon Davis. Ele era o pai da garota, que Tamara havia puxado pelo cabelo mais cedo na briga. No início, o homem podia ser visto tentando separar a briga, mas quando Tamara sacou sua arma e a ergueu no ar, o homem imediatamente apontou sua própria arma para ela e descarregou 3 tiros em Tamara a queima-roupa. Ela não teve chance e caiu, mas a briga estava longe de acabar. Jeon Davis não era o tipo de homem com quem alguém gostaria de mexer. Ele era um criminoso condenado que definitivamente agiria como gangster com qualquer um nesse tipo de situação. No momento em que Tamara apontou sua arma, seus instintos dispararam e o destino dela foi selado. Sua filha mais velha, Destiny Plummer, imediatamente interveio, pegou a arma da mão de sua mãe agonizante e abriu fogo em todas as direções. 3 de seus tiros atingiram 3 mulheres, incluindo uma garota. Vejam bem, Tamara não precisava estar lá. Ela não precisava trazer uma arma para a confusão. Essa escolha selou seu destino. Sua família agora lamenta não apenas por ela, mas pelo bebê que ela estava carregando. A polícia mais tarde prendeu os 2 atiradores envolvidos na briga, incluindo a filha de 20 anos de Tamara, Destiny Plummer. Jeon foi condenado por homicídio de 1º grau e posse ilegal de arma de fogo, já que criminosos condenados não devem possuir armas. Enquanto Destiny Plummer foi acusada de colocar vidas em perigo de forma imprudente com uma arma letal. Sob custódia, Davis explicou que nunca teve a intenção de matar Tamara, mas alguém lhe passou a arma enquanto a briga acontecia. A verdade é que ele foi até seu SUV para pegar a arma e a jogou no quintal de um vizinho, após todo o incidente, esperando que os policiais não a encontrassem. No final, a ação imprudente de Tamara foi o que colocou todos em perigo e lhe custou tudo. A pregnant librarian shot and killed after police say she pulled out a gun on a motorcyclist that she hit. What's that? Oh, damn lady now, Pull the gun on! Em 20 de novembro de 2021, um incidente de fúria no trânsito envolvendo uma Karen tornou-se mortal na Flórida, quando Sarah Morales, de 35 anos, achou que era uma boa ideia jogar seu carro contra uma moto na rodovia. Sarah Morales era uma bibliotecária com muita atitude descontrolada. Ela estava acostumada a ser mandona e conseguir o que queria. Então, quando ela teve uma discussão acalorada com o motociclista Andrew Dare, ela pensou que seria apenas mais um dia mandando nas pessoas e saindo impune. Segundo a polícia e testemunhas, tudo começou quando Morales jogou seu carro para a pista de Dare enquanto ele tentava ultrapassá-la. O carro dela supostamente atingiu o alforje da motocicleta de Dare, deixando uma marca e quase o fazendo cair. No momento em que foi atingido, Dare ligou para o 911 e relatou o incidente ao operador. Sarah Morales hit the motorcycle driver here at this intersection. That's when he followed her down the street. Então, ele tentou falar com Morales para parar o carro e esperar pela polícia. Em vez de parar, ela o atingiu uma segunda vez e continuou a usar o carro como arma, tentando derrubar o motociclista, mas Dare estava determinado a pará-la para que a polícia pudesse prendê-la pelo que fez. Enquanto ele tentava o seu melhor para falar com ela, tudo se transformou em um concurso de gritos, com ambos gritando um com o outro. Morales, em vez de parar, dirigiu para casa, com Dare e outros 2 motociclistas a seguindo. Um erro que ela não deveria ter cometido, mas ela tinha um plano. Já que ela não conseguiu derrubá-lo com o carro, seu plano era ir buscar a arma em casa. Esta é uma jogada que lhe custará tudo. Primeiro, Morales ligou para o 911 e disse ao operador que 3 homens a estavam seguindo e não a deixavam em paz.
O que ela não mencionou foi o fato de que ela o havia atingido várias vezes com seu carro. Assim que Morales chegou em casa, ela correu para dentro. Testemunhas disseram que ela voltou segurando uma arma. Sua mãe, Doreen, disse mais tarde que Morales provavelmente pensou que mostrar a arma assustaria os motociclistas. No entanto, as coisas só pioraram. De acordo com a declaração de Der à polícia, Morales apontou a arma para ele enquanto caminhava em sua direção, chegando a cerca de 15 pés de distância. Der, que portava legalmente uma arma oculta, disse que temeu por sua vida. Ele sacou sua própria arma e disparou várias vezes, atingindo Morales no estômago e no peito. Dentro de casa, a filha de 11 anos de Morales, Diana, estava ao telefone com o 911. Ela disse ao operador que ouviu sua mãe gritando e o som de tiros. Morales caiu em seu quintal e perdeu muito sangue antes que os paramédicos pudessem ajudar. Ela faleceu no local. Quando a polícia chegou, Der foi detido, mas não foi acusado imediatamente. Ele disse aos policiais que agiu em legítima defesa, porque Morales apontou a arma para ele primeiro. Testemunhas confirmaram sua história. A polícia confirmou mais tarde que Der tinha uma licença legal para portar arma oculta. Para a família de Morales, a dor é insuportável. Sua mãe, Doreen, disse que não conseguia entender por que as coisas tinham que terminar assim. Mas isso poderia ter sido evitado se ela não tivesse atingido o motociclista, ou se tivesse apenas pedido desculpas antes que tudo escalasse. Em 31 de outubro de 2019, um incidente trágico envolvendo Nicholas, Nick, Finas e Brian, um Karen masculino que saía falando mal de pessoas de raças diferentes, serviu como um lembrete claro do impacto sério que as palavras podem ter. Nicholas Bryan era um residente de 27 anos de Milner, Geórgia. Naquele dia fatídico, ele se viu no centro de um confronto fatal em um Waffle House, em Jackson, Geórgia. Segundo relatos, Bryan estava falando demais, usando insultos raciais contra dois homens afro-americanos, Robert Louis Henderson Jr. e Antonio DeMarty Evans, o que escalou para uma altercação física. Primeiro, ele foi avisado para parar com os insultos, mas Bryan estava se sentindo confiante. Ele nunca se importou com as consequências porque sentia que poderia sair impune. Em pouco tempo, o confronto levou Henderson a atirar fatalmente em Bryan. O Departamento de Investigação da Geórgia observou que o uso de insultos raciais e o comportamento agressivo de Bryan foram a única razão para o tiroteio. Os homens negros não tinham problemas com Bryan e não sacaram suas armas imediatamente. Se Bryan tivesse parado de falar muito antes, é provável que ele ainda estivesse vivo. Embora o caso fosse direto, os processos legais subsequentes foram prolongados e cheios de desafios. Agora, aqui está o que o tornou interessante. Henderson era filho de um comissário do condado de Butts. Por causa de sua conexão, ele recebeu fiança logo após o incidente, levando a protestos públicos e exigências de justiça da família e apoiadores de Bryan. Mas isso não é tudo. A família de Bryan também era intimamente ligada ao judiciário, já que um de seus familiares era juiz no condado. Esta era agora uma briga entre duas famílias com conexões profundas no sistema judicial da cidade. Por mais de 2 anos após o tiroteio, os atiradores andaram livres, enquanto a família de Bryan iniciou um movimento de defesa para protestar contra o que estava acontecendo. Eles sentiam que o sistema judicial estava protegendo os assassinos e tentaram conscientizar sobre o que estava acontecendo. Foi especialmente doloroso para a família, porque a mãe de Bryan estava bem ali quando ele foi baleado. Em 15 de novembro de 2021, após 2 anos sem nada acontecer no caso, a polícia finalmente teve um avanço. Robert Henderson Sr., que era o pai do atirador, fez tudo o que pôde para proteger seu filho, e alega-se que ele trabalhou em estreita colaboração com o juiz Thomas H. Wilson para garantir que seu filho conseguisse fiança, apenas 12 dias após o incidente. O juiz Wilson foi finalmente solicitado pelo gabinete do Procurador-Geral da Geórgia a se afastar do caso porque havia um claro conflito de interesses. Em 20 de setembro de 2022, Rowan Nunez entrou em uma discussão com outro homem em uma loja. Rowan estava sendo mesquinho, pois era um assunto que ele poderia ter deixado passar, mas sendo um Karen, ele teve que forçar a sorte até pagar o preço final. Rowan adorava ser o centro das atenções. Quando ele faz algo, quer que as pessoas o elogiem por isso. Naquela noite, ele abriu a porta de uma tabacaria em Gowanus, Brooklyn, para um estranho. Isso deveria ser um simples ato de bondade, que nunca deveria ter resultado em briga. Mas não com Nunez. Depois que o outro homem entrou na loja, Rowan exigiu que o homem lhe agradecesse por abrir a porta para ele. Este era um pedido que apenas um Karen faria. Embora Rowan tivesse 37 anos na época em que isso aconteceu, ele decidiu se comportar de forma infantil, exigindo ser agradecido, senão não deixaria o estranho ir.
O outro homem, agora identificado como Edwin Pedrosa, de 42 anos, recusou-se a agradecê-lo. Pedrosa insistiu que ele mesmo poderia abrir a porta e não precisava da ajuda de ninguém, então não via razão para agradecer a Roan. O que começou como um mal-entendido aparentemente menor, rapidamente escalou. Imagens de vigilância mostraram os dois homens trocando socos dentro da loja. O dono da loja alegou que tentou separar os dois homens. Funcionou inicialmente e eles pararam de brigar. Pedrosa decidiu que a melhor coisa a fazer era sair da loja e deixar o assunto morrer ali, mas Roan se recusou a deixar para lá. Nas imagens das câmeras de segurança, podemos ver Roan saindo correndo da loja em perseguição a Pedrosa. Pedrosa tentou fugir em sua bicicleta elétrica, mas Roan o estava bloqueando, abrindo os braços e mostrando que queria continuar brigando. Foi aí que as coisas pioraram. Pedrosa fez o possível para fugir e agora estava de saco cheio, então decidiu acabar com aquilo. Em um movimento rápido, ele sacou uma faca e esfaqueou Roan. Aconteceu tão rápido que ninguém pareceu notar o que tinha acabado de acontecer. Nem mesmo Roan percebeu imediatamente que havia sido esfaqueado. Pedrosa rapidamente partiu noite adentro, deixando Roan gritando atrás dele. Foi nesse momento que ele percebeu que havia sido esfaqueado e começou a pedir ajuda. Podemos vê-lo na filmagem tropeçando para dentro da loja. A facada atravessou seu pescoço e abdômen, levando a um sangramento intenso que não pôde ser controlado. Segundo o funcionário, Roan sangrou muito rápido e estava morto antes da ambulância chegar. Nunez morreu porque não conseguiu deixar um simples assunto para lá. Ele teve muitas oportunidades de deixar para lá, mas seu ego não permitiu e isso custou sua vida. Após o incidente, o Departamento de Polícia de Nova York tuitou o vídeo da briga, pedindo ajuda ao público para identificar o homem que esfaqueou, Roan Nunez. Em outubro de 2022, Pedrosa foi finalmente preso no Brooklyn e acusado de homicídio culposo e posse criminosa de arma. I'm in pain. Where were your kids when you were shot? Outside watching me. Em novembro de 2024, a quadra 800 da Delaware testemunhou um ato de violência sem sentido, envolvendo uma mãe irresponsável e alguns gangsters adolescentes. Quando a poeira baixou, a mulher envolvida, Shanitra Rayford, aprendeu uma lição que não esqueceria tão cedo. Delaware sempre foi conhecida por ser uma área perigosa. As pessoas entravam e saíam, tentando escapar da ameaça constante de violência. Ouvir tiros ao longe era tão comum quanto latidos de cachorro. Este era um lugar onde discussões se tornavam mortais em questão de minutos, e crianças eram frequentemente envolvidas na vida de gangue. Shanitra Rayford conhecia bem os perigos, mas pensava que era forte o suficiente para lidar com tais situações. Segundo ela se mudou para o bairro em 2017, então estava acostumada com o que acontecia por lá. Aqui, gangues vagavam pelas ruas e disputas raramente eram resolvidas com palavras. Ainda assim, nada poderia tê-la preparado para a noite em que foi baleada por um adolescente na frente de seus filhos. O problema começou por algo que nunca deveria ter acontecido. O filho de um vizinho foi instruído por um adulto a começar uma briga. A criança foi direto no filho de Shanitra, André, e em outro garoto da quadra. Antes que alguém pudesse detê-lo, a criança estava com as mãos ao redor da garganta de André. Foi uma cena chocante, mas não algo que deveria ter levado a um tiroteio. Shanitra poderia simplesmente ter separado a briga, mas em vez disso, ela decidiu confrontar a mãe da criança e exigiu um pedido de desculpas a todo custo. Shanitra tinha permissão para portar uma arma de fogo oculta, então ela rapidamente pegou sua arma antes de ir confrontar a mãe da outra criança. Mas em um bairro como este, as coisas raramente ficavam calmas. A outra mulher não veio sozinha. Ela chegou com um grupo de pessoas, e as tensões dispararam imediatamente. Isso era mais como uma briga entre duas Karens, mas elas trouxeram garotos que estavam prontos para transformar isso em uma guerra de verdade. Enquanto ela discutia com a outra mulher, um adolescente que estava com o outro grupo sacou uma arma. Vendo isso, o adolescente que estava com Shanitra e era amigo do irmão dela, pegou a arma do bolso dela. De repente, havia duas armas na jogada, e a situação foi de mal a pior em segundos. O adolescente com a vizinha abriu fogo, atingindo o garoto com Shanitra na cabeça e a própria Shanitra no braço. Os gritos dos espectadores encheram a noite, enquanto Shanitra caía no chão, agarrando seu braço ensanguentado. Seus filhos, que estavam do lado de fora assistindo, ficaram congelados de medo. Ela admitiu mais tarde que ficou apavorada quando levou o tiro, especialmente porque seus filhos estavam do lado de fora assistindo ela ser baleada. O garoto que atirou primeiro foi rapidamente detido pela polícia, mas o estrago já estava feito.
Um adolescente que foi baleado na cabeça foi deixado em estado crítico enquanto lutava por sua vida no hospital. E quanto a Shanitra, ela ficou com cicatrizes físicas e emocionais que levariam uma vida inteira para curar. Este não foi o primeiro tiroteio no bairro e provavelmente não seria o último. As ruas há muito estavam assoladas pela violência de gangues e agressão descontrolada. Esperançosamente, ela aprenderá a ser mais responsável com armas e a não levá-las para cada discussão insignificante que tiver. Em outubro de 2024, Maisie Hughes, de 23 anos, de Ferguson, Missouri, viu-se envolvida em um comportamento imprudente. A atitude dela naquele dia a fez levar um tiro. No dia fatídico, o temperamento esquentado de Hughes levou a uma discussão que escalou além de qualquer coisa que ela poderia ter previsto. Ela estava andando com um grupo de amigos no carro de Damonte Williams, de 18 anos. Damonte adorava ser o fodão e trouxe uma arma naquele dia apenas para se exibir para os amigos. Eles estavam todos empolgados com uma sensação de invencibilidade que os levou a comportamentos imprudentes. Tudo começou quando passaram de mão em mão uma pistola Glock 22 de Williams, o que poderia dar errado quando adolescentes brincam com uma Glock. Todos eles ficaram eufóricos com a sensação de invencibilidade, no qual os levaram para alguns comportamentos descuidados. O grupo decidiu parar em um drive-thru de fast food durante o passeio. Em algum momento durante a viagem, as tensões aumentaram entre Maisie e o motorista, Damonte, por causa de um incidente aparentemente sem importância. Maisie estava jogando comida em Williams e ele disse para ela parar, mas ela não ouviu. Maisie jogou mais comida nele e até ameaçou atirar nele. A Glock já estava com Williams e ele estava muito irritado a essa altura, enquanto Maisie continuava a provocá-lo. Antes que alguém pudesse reagir, Williams apontou a arma para ela e puxou o gatilho. A bala atingiu o braço dela e entrou no peito. Foi um tiro fatal. O clima no carro mudou instantaneamente e foi substituído por choque e pânico. Apesar da pressa em levar Maisie para um hospital, seus ferimentos se mostraram fatais. Ela não resistiu ao ferimento de bala e foi declarada morta no hospital. Williams foi preso no hospital e acusado de homicídio de primeiro grau e ação criminosa armada. Ele agora enfrenta a gravidade de uma vida alterada para sempre por um momento de raiva.